Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, versículo 34. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, vocês me deram de beber, sendo forasteiro, vocês me hospedaram, estando nu me vestiram, estava preso e vocês me foram ver-me. Mas os justos vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, te vimos com sede? Quando foi que isso aconteceu? E Jesus vai dizer: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus está chamando de irmãos o seu povo, aqueles que são herdeiros com ele dos céus. Não tem nada de errado nisso. Nós somos sim co-herdeiros com Cristo. E ele diz assim: aqueles que acolheram os pequeninos, os meus irmãos, e que fizeram por eles, é por isso que vocês estão aqui. Alguns pegam esse texto, porque depois os outros vão, os que estão à esquerda e que ouvem a palavra apartai-vos de mim, malditos, Jesus diz as mesmas coisas na negativa e dizendo: quando eu estive preso, enfermo, não foste ver-me, você não me deu água quando eu estava com fome, com sede, nem comida quando eu estava com fome. E eles vão dizer: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Quando foi isso? É uma inocência sendo ofendida. Deus, espera aí. Eu sou inocente. Quando foi? Fala aí, porque o outro ali não... Alguns pegam esse texto, como eu já disse, agora eu vou chegar a terminar minha frase, né? Alguns pegam esse texto para dizer que as boas obras estão aqui, né? Basta ser caridoso que você está no céu. Se você der pão, água aos necessitados, se você der comida, e se você der vestimenta a quem está nu, hospedar quem precisa e cuidar dos forasteiros e visitar aqueles que foram presos, então está resolvida a sua vida. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Tanto mentira é que Efésios 2, versículo 8 e 9, a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante, através da fé. Isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque senão, quem tivesse condições de fazer mais ações sociais e ter mais assistências sociais, então estaria num lugar privilegiado no céu. E quem sabe poderia também comprar a salvação para um, para outro, para outro. Não é assim que funciona. A Bíblia é clara dizendo que, ao dizer que não é pelas obras que nós somos salvos. Mas então como é que as obras aparecem aqui, pastor? As obras aparecem aqui como um sinal claro e evidente de adoração. Adoração. Hoje nós estivemos aqui estudando com a nossa irmã, né? Quando foi apresentado ali os 10 mandamentos, 2 tábuas, uma de 4 e outra de 6. 4 mandamentos para mostrar o amor a Deus e mais 6 mandamentos para mostrar o amor ao próximo. Olha a nossa dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos. 60% do mandamento é para a gente amar o próximo. Aqueles que voluntariamente, aqueles que compassivamente, sinceramente, se entregaram para ver a promoção do outro, se humilharam a ponto de escutar injúrias, de ver coisas que aos seus olhos estavam errados, mas que eles não poderiam mudar, e eles sofreram, não só pelo errado que eles viram acontecer diante de si, mas pelo errado que eles combateram quando eles falaram a verdade, e eles foram agredidos, foram insultados porque falaram a verdade. Eles estão no grupo dos pequeninos que acolhem os pequeninos, que acolheu aquele que foi injustiçado.
Se vocês se recordarem bem na nossa linha escatológica, não dá hoje nosso tempo para a gente entrar nisso, mas Cristo virá, segundo toda a nossa linha reformada e bíblica, depois da grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Eu vou te dar só um texto para você ficar claro disso, lá em Apocalipse, quando diz assim: quem são estes de vestiduras brancas? E aí a resposta é: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas roupas, as vestiduras do Cordeiro, etc, etc. Vejam bem, no momento da grande tribulação, quando o anticristo se levanta, a igreja será açoitada, será perseguida, a igreja será dizimada, horrores acontecerão. Aqueles que se compadecerem da igreja, aqueles que Jesus diz assim: aquele que não é contra mim é por mim. Lembram disso? Não mexam com eles não, porque eles têm. Jesus sabe quem é o contrito e abatido de espírito, quem é o sincero de coração, quem é que na confissão de pecados está se arrependendo realmente, ou quem é que está fazendo a oração do fariseu no templo. Quem conhece bem a Jesus. E não haverá injustiça nenhuma por parte de Cristo Jesus. Quando ele se virar para os que estiverem à sua esquerda e lhes dizer: apartai-vos de mim, malditos. Não há injustiça, porque todos somos pecadores. Todos nós seríamos destinados ao inferno se não fosse a graça de Deus. Não há injustiça da parte de Deus. E aí nós vamos perceber que inferno também aparece na palavra de Deus com outras conotações, como Sheol, lugar dos mortos, né? Como Geena, que dizem que a raiz dela é aramaica, mas ele é usado no hebraico. E como Hades, que é uma palavra grega, que é usada na época, inclusive na morte de Cristo. Existe aquela passagem de que Cristo desceu ao Hades, e aí a gente diz que é a região dos mortos. Nós precisávamos estudar um pouco mais sobre isso, sobre essas palavras. Sheol, Hades, Geena. Essa Geena é ligada a Inom. Inom possivelmente é um nome de homem, de pessoa. O que acontecia lá em Vale do Inom? O Vale do Inom, do rio que passava, e aí já não tem nada a ver com a pessoa, é aonde os povos pagãos, eles tinham o costume de sacrificar o seu primogênito. O filho mais velho era morto e era jogado lá no Vale de Inom. Coisa terrível. Animais eram mortos e jogados lá, detritos, lixos à vontade. Não existia coisa pior que pudesse se imaginar do que o Vale de Inom, que é Geena, que é a raiz da palavra, de onde também do aramaico pode se chamar inferno. Vale dos mortos, onde ninguém quer estar por perto, onde ninguém suporta. Se olharmos aqui para por que foi que estes foram ao inferno, Senhor, quando foi que te vimos nu, etc, etc, e cuidamos do Senhor? É engraçado que Jesus não está dizendo assim: vocês estão indo para o inferno porque vocês são adúlteros, porque vocês são mentirosos, porque vocês querem uma lista? Eu passo para vocês. Eu não estou dizendo que os mentirosos, que os adúlteros, que os falsos vão ficar fora do inferno, não. Está lá dentro, tem aqui, Apocalipse tem aqui direitinho a lista dos que ficarão, os que estarão de fora do inferno, de fora do céu e dentro do inferno. Mas aqui, nesse momento, Jesus não está acusando o pecado que alguém tenha, por atos que alguém tenha feito. Vocês são roubadores, homicidas, vocês são perversos, vocês são glutões, vocês são maldizentes, vocês são... Não, ele não está acusando pelo que eles fizeram, está dizendo assim: vocês não fizeram. Aqui a acusação é de omissão.
Vocês poderiam ter feito. Vocês tiveram oportunidade na vida e vocês não usaram. Diante de vocês estava aquele, meu pequenino, nu. Vocês não acudiram. Diante de vocês estava aquele forasteiro e vocês não hospedaram. Estava o enfermo, o preso, e vocês não foram ver-me. É claro que em figuras. Em outras palavras, enquanto nós estamos neste mundo, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Servir ao Senhor, servindo ao próximo. Amando a Deus, e agora lembro de novo a palavra, irmã. Amando a Deus e amando ao próximo como a mim mesmo. Os 10 mandamentos se resumem nisso. Se eu chego a esse ponto, eu estou no céu. Se você cumpre os 10 mandamentos, você está no céu. Acontece que nenhum de nós cumpre. Somos pecadores. E nós precisamos de quê? Da graça de Deus. Quando é que eu e você temos que clamar, Senhor, Senhor, agora, aqui, agora? Não é na eternidade. Muitos dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo. Muitos curandeiros e curadores, e seja lá que espécies mais que você queira, que qualificações você quer dar para feitores de milagres, se apresentarão diante do Senhor e dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos curas, milagres e maravilhas. Ele não vai discutir se as curas foram feitas ou não. Ele não vai discutir se o milagre aconteceu ou não. Ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, nós precisamos fechar, né? Nós precisamos tirar algumas conclusões. Domingo que vem tem mais, né? Tem muita coisa. Já que aqueles que foram para o inferno e aqueles que estão caminhando para o inferno têm uma dívida que nunca mais será paga, uma dívida de omissão, não fez, não adorou, não reconheceu a Deus como Senhor, não é o que eles fizeram, é o que eles deixaram de fazer. Você pode me perguntar, pastor, mas só está escrito isso aqui, né? Só nesse lugar. Não tem lugar nenhum aqui que na Bíblia. Não, tem! Esse próprio contexto que nós estamos confirma isso. O início do capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. Eram 10 mulheres, 10 virgens. O noivo viria para recebê-las. Cada uma tinha a sua lâmpada. 5 delas levaram azeite sobrando. As outras 5 não. O noivo demorou de vir. E aí, a lâmpada daquelas primeiras 5 já estava acabando o azeite. Elas disseram para as outras 5, me dá azeite aqui, dê azeite para nós, que senão a nossa lâmpada vai acabar, nós vamos ficar nas trevas, no escuro, o noivo vai chegar. Como é que vai ser isso? Elas falam, não, se nós dermos o nosso azeite para você, nós ficaremos sem vocês também. Vocês vão comprar. E elas saem pelo caminho querendo comprar esse azeite. Enquanto elas estão lá, o noivo chega e recebe as 5 que levaram azeite de sobra e colocaram em suas lâmpadas e estão na luz. As outras ficaram nas trevas e sem o noivo. Essa é uma parábola, são histórias que Jesus contava para exemplificar o que acontecerá no último dia. Como que é essa separação? A outra que vem em seguida é do servo inativo, né? A palavra dos talentos. A um foi dado 5, a outro 2 e a outro 1. O que recebeu 5, o que recebeu 2, produziram outros 5 e outros 2. O que recebeu apenas 1, ele disse, olha, eu sabendo que o Senhor era severo, etc., eu cavei, receoso, escondi o meu talento, verso 25 do capítulo 25. Eu escondi o teu talento na terra e aqui eu te devolvo o que é teu. Essa não foi uma boa administração. E aí,
Diz a palavra de Deus que o patrão daqueles servos, ele pega o talento daquele que não produziu nada, entrega para quem já tinha produzido, e diz: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E versículo 30 diz: o servo inútil, lançai-o para fora. Aonde? Nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes nas trevas eternas é aonde? Inferno. Jesus usa essas duas parábolas antes para dizer que o inferno é de fato um lugar de separação e ao mesmo tempo de ajuntamento. Como é que é isso? Separação, porque é um bloco separado do outro. Os que vão para o céu e os que vão para o inferno, e um grande abismo no meio. E ajuntamento, porque no inferno ninguém vai ficar sozinho. Muitos já foram para o inferno e muitos ainda vão. É triste essa realidade. O inferno é um lugar de associação e de separação, um lugar de chamas e ao mesmo tempo um lugar de trevas. Quem sabe a gente vai poder trabalhar isso melhor no próximo domingo, não é? O inferno é o lugar de fogo, da ira divina e da angústia humana, ocupando toda essa conjuntura do que você possa imaginar de sofrimento. Ainda, o inferno, segundo Isaías 66, 24 e Marcos 9, 48, é onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Apocalipse 14, 11, a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Por outro lado, quem for para o céu também vai gozar eternamente da graça de Deus. Apocalipse 7,16 diz que nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Nunca mais, nunca mais. Eu quero encerrar com três considerações. Três considerações. Ao falar do inferno, nós nunca podemos nos pensar na realidade do inferno sem uma contrição no coração, sem uma paixão, um amor sincero por aqueles que ainda não conhecem o Deus que nós conhecemos, não servem o Deus que nós servimos. Deve trazer sobre nós um temor tremendo. Nós devemos, ao falar sobre o inferno, nós devemos nos lembrar de que quem morreu já está destinado, já foi para o céu ou para o inferno. Mas nós estamos diante de muitas pessoas que estão vivas. Nós nos relacionamos no dia a dia com pessoas as mais diversas. E aí eu quero deixar três considerações. Primeira delas, reconhecer a existência e as consequências do inferno deve trazer fé para você. Primeira coisa, deve trazer fé. Fé e aceitação absoluta da palavra de Deus. Creia no que a Bíblia está dizendo. Porque quanto mais o tempo se aproxima, você vai escutar, e nós vamos escutar por aí muitas filosofias vãs, e muita gente dizendo que não existe inferno. Creia na Bíblia. Ao estudar sobre o inferno, eu espero que a sua fé seja reabastecida e que você não abra mão da verdade sagrada e que assim você possa viver essa verdade e comunicar essa verdade. Isso vai nos fazer fugir do ecumenismo, vai nos fazer fugir da relativização da verdade. Falar que a verdade é relativa, que depende do ângulo que se olha. Se você crer na Bíblia e você estudar sobre o inferno, você vai ver que o inferno existe. Não abra mão disso, e isso vai aumentar a sua fé e a convicção da sua salvação. Segundo lugar, estudar sobre o inferno deve te chamar
a viver em progressiva santificação. Já que você está salvo, né? Já que você foi escapado, foi retirado do inferno, foi levantado, foi tirado por Deus das trevas para a luz, se você tem essa convicção, agora o caminho que nós temos a seguir é o caminho da santificação. Nós não podemos ir por outra estrada, é somente a santificação, fidelidade a Deus, fugir de uma vida profana, imoral, que desonre a Deus, porque de Deus não se zomba. Se você sabe que existe inferno, você e eu temos a obrigação, santa obrigação, de adorar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque a vida aqui é muito pequena em relação à eternidade que passaremos com o Senhor. Aqui é só um treinamentozinho. Terceiro e último lugar, estudar sobre o inferno deve trazer para nós um avivamento missionário. Um avivamento missionário no sentido de que olhemos para aqueles que convivem conosco e vejamos a necessidade de evangelizá-los, de contar para todas as pessoas que o inferno existe, que não é brincadeira. Contar para todas as pessoas que muita gente já foi para o inferno e nunca mais pode sair de lá. Contar para as pessoas que há como escapar do inferno hoje. Hoje. Nós temos que anunciar isso. Sobre nós pesa essa obrigação, como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Eu não posso me encostar na sombra protetora da doutrina de que a salvação está garantida, porque eu creio que eu não perco a salvação, porque eu tropecei numa pedra ali na frente. Eu creio piamente nisso. Mas se você tem certeza dessa doutrina tão maravilhosa, evangelize. Se você já sabe que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, que Jesus recebe aqueles que o buscam, e ele diz, de maneira nenhuma o lançarei fora, e você já buscou, então seu passaporte está garantido para o céu. Vamos convidar outros, vamos chamar outros. E você só pode fazer isso enquanto você está vivo. Quando morrermos, nós não temos mais nenhuma comunicação com os vivos, como a gente vê na parábola do rico e Lázaro. Quando o rico está lá sofrendo no inferno e dizendo, Deus, deixa eu voltar para falar com os meus parentes, deixa eu, ou manda alguém para falar. Ele fala assim, olha, lá ele já tem os profetas, que é a palavra, ele já tem. Não há comunicação. Se você quer evangelizar a sua casa, a sua família, seu marido, seus filhos, quem você quiser, seus vizinhos, comece agora, faça isso hoje. Enquanto você está vivo, é a nossa oportunidade, enquanto eu estou vivo. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Cerrado existe, né? Para pregar a Bíblia toda ao homem todo. Falamos de alegria e falamos de inferno. Que Deus nos livre de qualquer engano do diabo. Que Deus nos traga temor ao pensar que existe uma realidade tão tenebrosa para quem não conhece a Ele, mas que Deus nos traga uma alegria e uma paz sobremaneira ao pensarmos que, uma vez com Cristo, eternamente com o Senhor. Se você, ao término deste culto, quiser conversar comigo, se sobrou, se ficaram algumas dúvidas, eu estou à sua disposição. Se você quiser ter certeza da sua salvação, você pode ter ela hoje. Você pode conversar com o Senhor Jesus e receber a salvação de graça, pela graça do Senhor. E a sua vida não será a mesma. Você será transformado no seu comportamento, na sua visão, no seu coração, naquilo que você, nos seus projetos. E da agora em diante você não estará sozinho. Você continuará vivendo neste mundo de tribulações com sofrimentos, porém com Cristo no barco, e um dia eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?